E quando vim do autocarro de Lisboa para Mafra, eu nunca tinha vindo a Mafra, desci do autocarro e estava de costas para o palácio. E perguntei a um senhor: olha, desculpe, eu sei que estou em Mafra, onde é que fica o Palácio de Mafra? E o senhor deu uma grande gargalhada e disse: está a gozar comigo. Pode-se virar ao contrário. E eu virei-me e tinha este imponente palácio atrás de mim. Ou seja, às vezes as coisas maiores são aquelas menos óbvias, são aquelas que nós não esperamos. Ao seu lado, nos momentos em que mais necessita. Rui Beato, seja muito bem-vindo ao Confessáveis Paixões. Convidei-te, muito embora te conheça há pouco tempo, profissionalmente, conheço-te há muito mais, não é? Sim. Enquanto professor do primeiro ciclo há cerca de 20 anos, tens um longo percurso. Como contador de histórias há cerca de 10, Sim. um pouco menos, naturalmente. Como professor bibliotecário, muito mais recentemente, no fantástico convite da Câmara Municipal de Sintra. És também autor, teatreiro, descaradamente louco por palavras, Sim, bastante. E projetista de sonhos, que me encantou. E a pergunta que te quero fazer, em primeiro lugar, é que levas tu na tua bagagem, naquela mala fantástica que tu transportas para os teus espetáculos? E, sobretudo, o que é que te permite passar aos teus escutadores? Bem, eu naquela mala levo os meus sonhos de criança. Andam sempre comigo. E é isso que eu tento passar, os sonhos de criança. E tentar passar a ideia de que, por mais velho que sejamos, a criança deve permanecer sempre viva e presente. E é isso que eu tento passar para o meu público, para os meus alunos, para as crianças para quem trabalho. É manterem vivos os sonhos de criança e não os perderem. Muitos adultos esquecem-se facilmente dos sonhos de criança e às vezes até têm um bocado de dificuldade em aceitá-los. Aceitar que sonharam em ser criança e que se calhar ainda tem uma criança interior dentro deles, mas muito esquecida e fica muito triste. E esses adultos, eu acho que às vezes são um pouco tristões porque se esquecem da criança muitas vezes e a criança tem que estar sempre presente, sempre viva. É essa criança que nos faz rejubilar com as coisas, nos faz encantar com as palavras, nos faz encantar com as histórias, com os sonhos, com as canções, com as ideias, com o absurdo. Portanto, para mim faz todo o sentido. É uma componente muito própria do teu espetáculo. É, muito própria. Eu costumo dizer que as minhas histórias são para miúdos e graúdos. E depois ainda acrescento para orelhudos, cabeçudos, barrigudos, narigudos e animais felpudos. Portanto, é para toda a gente, desde os 6 aos 96. Às vezes as histórias parecem que são para crianças, mas também são para adultos. Porque os adultos adoram ouvir histórias, mas às vezes não reconhecem. E no meio de uma história eles conseguem encontrar-se. Às vezes perdem-se e ficam a ouvir em silêncio. E no final encontram-se. Mas têm muita dificuldade em reconhecer que poderiam ter sido aquela personagem, ou que já foram um dia aquela personagem, ou que já passaram por aquela situação. E ao mesmo tempo, para as crianças, as histórias têm uma missão diferente. Não só entreter e diverti-las, é o que faz um contador de histórias, é divertir as crianças, mas ao mesmo tempo ajudá-las a resolver problemas sem nunca terem passado por eles. E através das personagens, das fábulas, todas as crianças, do maravilhoso, exatamente, do absurdo. E as minhas histórias têm muito absurdo. Rui, eu penso que poderás concordar comigo quando afirmo que cada criança, cada jovem que lê é um adulto que pensa. Sim, com certeza. Penso que sim. Eu lanço este repto pelo seguinte, porque sendo também tu um autor de literatura infantil-juvenil e sendo este um público tão exigente, mas tão exigente, que pensas tu que te move nesta trajetória para chegar aos teus leitores? Eu, antes de dizer que um jovem que lê
é um jovem que pensa, preferi dizer um jovem que ouve, é um jovem que pensa. Porque os nossos jovens não sabem ouvir. E eu comecei a pensar, depois de ouvir muito. Ouvir muitas histórias, ouvir muitas pessoas, muitos relatos de pessoas, muitos testemunhos. E só depois é que comecei a pensar. E só depois é que comecei a ler. E à procura. Portanto, eu reformulo um jovem, uma criança que ouve, é uma criança que pensa. Mas ouvir, é preciso saber ouvir. E hoje em dia, as crianças, nem todas, têm essa capacidade de ouvir, de escutar. E quando eu digo escutar é diferente de ouvir. Escutar o que se está a dizer, para lá das palavras, para lá dos sentidos. As histórias acabam por ser um impulso à leitura. Porque nenhuma criança vai começar a ler a partir de um livro e vai começar a ser uma grande leitora logo à partida desde criança, porque é um livro. Ela tem que ouvir muitas histórias primeiro. E um erro dos nossos adultos é acharem que as crianças, logo pequeninas, têm que ler muito. Então compram livros às crianças, mas eu compro tantos livros e eu não leio, não pego naquilo. Porque não se dispõem a sentar as crianças ao colo e ler para elas, a ler histórias para elas, a falar, a ler com elas. E só depois é que as crianças vão ganhar o gosto pela leitura. Portanto, eu acho que contar histórias é das coisas mais importantes que existe na formação de uma criança. E daí o meu trabalho neste Contudo, tu trouxeste-nos duas obras que tens, que podes mostrar-nos, que sintetizam um pouco aquilo que tu acabaste de dizer, não é verdade? Sim, é verdade. Este foi o meu primeiro livro infantil, o Há Dias Cinzentos. Este livro escrevi-o após uma fase da minha vida. Passei por uma fase da minha vida e às vezes aquilo que nós passamos na vida, de bom ou de mau, servem de impulso para criarmos. E normalmente eu crio quando estou numa fase de desassossego. Quando as coisas estão bem, eu não tenho grande paciência. Mas se a minha cabeça está numa fase de desassossego, então eu aí sou um grande criador. Escrevo, tenho ideias. E este livro surgiu mais ou menos numa dessas fases. O meu irmão tinha acabado de fazer uma pequena curta-metragem de animação, muito sintética, e eu achei que aquela curta-metragem dava um excelente livro infantil. Então eu comecei a escrever a história daquela curta-metragem, o Há Dias Cinzentos. E o Há Dias Cinzentos porquê? Não dos cinzentos da meteorologia, mas dos cinzentos das emoções, do estado de espírito, exatamente. E todos nós temos dias cinzentos e podemos superá-los. E depois, como eu sou uma pessoa que normalmente gosto de observar os outros e eu costumo dizer que nada acontece por acaso, não é? Essa velha frase, nada acontece por acaso. Gosto de dar significado às coisas, à minha maneira, como é óbvio. Não que as coisas tenham realmente esse significado, mas um significado que eu atribuo às coisas para me autossatisfazer às vezes. E então, esta história é uma história que fala do retorno das coisas. Aquilo que nós damos vem até nós. É um eterno retorno. Exatamente, o eterno retorno. E acaba por ser uma história bonita, porque é a história de um jovem que está a ultrapassar dias cinzentos, vive dias complicados na sua vida. E esses dias são personificados através das nuvens, do tempo, e há aqui um objeto que vai fazer aqui uma ponte entre o mal-estar e o bem-estar. É um guarda-chuva vermelho que ele compra, acaba por perdê-lo, e este guarda-chuva vai dar a volta ao mundo sem saber como, porque nós passamos objetos de pessoa para pessoa, neste mundo global, este mundo mais fácil. Este mundo global. E no final, o guarda-chuva que começou no mesmo jovem vai acabar nas mãos do mesmo jovem. Mas a história é bonita porque é uma história de amor. E precisamente os dias cinzentos dele nasceram de uma história de desamor e acabam em dias azuis numa história de amor. Portanto, é uma história que fala do retorno ao mesmo tempo do amor e de todos os acontecimentos da vida que nunca estamos à espera, mas que se surpreendem. Naturalmente, muito bem. Não vamos levantar mais, de facto, o véu sobre esse livro que pode ser encontrado nos escaparates. E agora, um outro, gostaria muito também que pudesses mostrar-nos. Mais tarde,
eu comecei a escrever pequenas histórias no âmbito da escrita criativa com meus alunos. Eu achei que os alunos precisam imenso de trabalhar a escrita criativa, porque a escrita não está bem desenvolvida e eles têm muita dificuldade em ordenar as ideias. E às vezes as coisas até podem estar muito bem feitinhas e direitinhas, mas não há emoções. E para mim é fundamental haver emoções numa história, por mais pequena que seja. Então eu comecei a trabalhar e a trabalhar com um método de micro-histórias, desenvolver micro-histórias com os alunos. Comecei a ficar tão entusiasmado com o meu próprio método, foi um método que eu tinha acabado de inventar, comecei a escrever imensas micro-histórias e publicá-las nas redes sociais, no Facebook, por exemplo. A tua página chama-se? Eu tenho uma página de contador de histórias, que eram tantas vezes, página de contador de histórias. Eu reuni imensas micro-histórias. E estas micro-histórias são muito pequenas, mas têm uma finalidade: servir de espelho para cada um de nós. São histórias completamente dispas, algumas ridículas, algumas não, algumas mais sérias, outras muito poéticas, outras que roçam o absurdo, como falámos há pouco, gosto muito de trabalhar o absurdo, mas acabam por ser espelhos para todos nós. Histórias tão simples, mas às vezes com uma potência tão grande e com um grande alcance. E aí eu penso que basta folhear aquele livro, ler uma pequena história e pensar: ok, isto pode acontecer na minha vida, já posso ter passado por isto. Então eu contei com a ajuda de uma colega minha, que é ilustradora, a Susana Rodrigues Falcão, que ilustrou este livro, e como ela trabalha muito o corpo humano e a figura humana, este livro é basicamente histórias que têm a ver com o comportamento humano. Portanto, tem uma carga psicológica muito forte, muito grande. Ao fim e ao cabo, é um pequeno livro de psicologia de bolso, se podemos chamar assim. Não é tão de bolso, Não é de bolso, mas é grande. Na capa, uma pulga, é micro-histórias, porque nós, quando lemos uma pequena micro-história, há tanto pormenor que pode ser trabalhado e pode ser pensado. E uma pulga vista ao microscópio é um monstro autêntico. Tem imensos pormenores. E daí, do pouco, o mundo. É muito interessante, Rui, porque nós, quando analisamos e quando compramos, quando adquirimos, quando nos oferecem livros, tendemos a esquecer os aspectos paratextuais da obra. Exatamente. E é tão interessante ouvir da boca de um autor, não é? O uso dessa mesma grafia, explicando o porquê que muitas vezes passa ao leitor, muito embora sejamos coautores da história, não é? O leitor é um coautor da história, na realidade o que acontece é que nos passa muito ao lado a vossa interpretação. E é muito interessante. Rui, aproveito para pegar aí numa palavra que utilizaste, que acaba por ser conotada com Fernando Pessoa, que é muito interessante: desassossego. Penso que o desassossego é aquilo que faz mover o homem, que impulsiona as nossas ações. Caso contrário, nós não sentimos as coisas, e falas da importância das emoções para ti. E também, à semelhança de um heterónimo Fernando Pessoa, lembrei-me de Álvaro de Campos quando diz que tem em si todos os sonhos do mundo. E tu? Ainda os transportas? Eu não tenho todos os sonhos do mundo, tenho pequenos sonhos que vou construindo dia a dia. E tento construir esses sonhos na medida em que possa realizá-los. Porque eu não quero salvar o mundo e não consigo, acho que ninguém consegue. E se todos pegássemos nos nossos pequenos sonhos e lhes pudéssemos dar vida ou concretizá-los, já nos podíamos dar por felizes. E às vezes somos demasiado ambiciosos e pensamos no mais grandioso, no mais enorme, no mais megalómano, e nunca lá chegamos. E depois sentimos uma grande satisfação. Se pegarmos os nossos pequenos sonhos e lhes demos asas e os tratamos com carinho e com persistência, acho que acabamos por ser felizes. E é por aí que eu tento ter vários sonhos, criadores de sonhos, projetista de sonhos, como eu costumo dizer. Eu projeto os meus próprios sonhos porque sei que posso alcançá-los, não são inalcançáveis. Com alguma persistência e com alguma, aliás, diria mesmo, muita fé e muita crença nos sonhos que eu idealizo para mim e para aqueles que estão comigo. Mas eu penso que a tua história profissional é muito interessante, porque há pouco falaste também que tens micro-histórias na tua página,
E quem puder consultar, verifica isso mesmo, que trabalhas muito com as emoções, com a metáfora, penso eu, com as analogias, e que muitas vezes quando olhamos, quando lemos com olhos de ver essas mesmas histórias, podemos eventualmente correr o risco de achar que são muito infantis, muito embora eu penso que seja precisamente o contrário. Portanto, consegues dissociar o Rui Beato do tal contador de histórias? Às vezes é difícil. Às vezes é difícil. Por mais que um artista, ou um contador de histórias, ou um pintor, ou um poeta, queira esconder o seu próprio eu, deixa sempre o rabo de fora. É difícil. E isso incomoda-te? Não me incomoda, porque eu sou assim. Eu sou eu, não tenho vergonha de ser como sou. Não, eu dou-te os parabéns por seres como és, porque aliás tens sido convidado para tantos projetos, naturalmente é pelo teu valor. Obrigado. Mas não tenho problemas em assumir como sou, e o facto de eu mostrar como sou, uma pessoa com emoções, com sentimentos, que sabe olhar o outro, que sabe escutar o outro, arrisca dizer, que tenta sem grande perigo de errar. Sim, sempre. Portanto, faz de mim uma pessoa atenta e feliz naquilo que faz. Consideras feliz? Considero. Porque tendo em conta o que acabaste de dizer, nós temos que vibrar com as pequenas coisas e esses sonhos que sejam alcançáveis, que sejam dados passo a passo, penso que a felicidade está ali ao virar da esquina. Sim, e às vezes somos nós próprios que construímos a nossa tristeza. Às vezes somos um bocado os profetas da nossa desgraça. E antes das coisas acontecerem, já estamos a profetizar que algo vai acontecer de errado. E se relativizarmos, acho que o segredo é relativizar tudo. As coisas acontecem fluentemente e às vezes tentamos desvalorizar um bocadinho e isto não foi nada grave, vamos continuar, vamos fazer melhor. E eu sei que eu sou muito crítico de mim próprio, muito mesmo. Talvez sou a pessoa mais crítica, para mim, sou eu. Porque através do meu erro eu tento superar-me sempre, ser um bocadinho melhor todos os dias. Ainda bem que eu errei, porque quem não erra não tem histórias para contar. E eu sei que errei muitas vezes e também assumo os erros. E como se, depois há pessoas que dizem, ok, eu não me arrependo de nada do que fiz. Não, eu arrependo-me. Toda a gente deve arrepender, claro que sim. Essa autorreflexão é importante. É muito importante a autorreflexão para poder ajudar os outros também. Porque nós não podemos ajudar os outros se não nos ajudarmos a nós próprios. E eu tive que me ajudar muito a mim próprio, porque sabia que tinha muitas lacunas, quer de comunicação, quer emocionais, quer pessoais, e eu tentei debelá-las uma a uma, tentei construir um novo eu, mais resistente, mais forte, e que pudesse também ao mesmo tempo ser um espelho dos outros, porque os outros se vissem também em mim e aprendessem alguma coisa, porque nós estamos sempre a aprender uns com os outros. Mas tu tens a vantagem, quando estás nos espetáculos, de vestir uma personagem, certo? Essa personagem que eu costumo vestir continua a ser eu. Às vezes não sou eu, mas continua a ser eu também. Porque... Saramago também dizia isso mesmo, que era impossível dissociarmos de nós próprios, tudo o que nós fazemos acaba por ser autobiográfico. Sim, de certa maneira sim. De certa maneira sim. Já dizia o outro, o poeta é um fingidor, finge tem que é amor. Mas fingimos, mas no fundo há sempre um pouco de nós, naquela personagem. E ainda bem que é assim, porque é uma forma de nos conhecerem. Ainda bem. Eu gostaria de te colocar uma última questão, que tem a ver com o facto de viveres em Mafra e, no entanto, trabalhares muito, quase sempre, fora de Mafra. Como é que Mafra pode recativar-te? Pois, isso é uma questão complicada, que eu às vezes me faz aqui assim um bocado de urticária. Mafra. Eu adoro Mafra, gosto imenso dessa terra. Foi colocado aqui há 20 anos e tenho uma história engraçada. Fui colocado em Mafra e quando vim do autocarro de Lisboa para Mafra, eu nunca tinha vindo a Mafra, desci do autocarro e estava de costas para o palácio. E perguntei a um senhor, olha, desculpe,
eu sei que tu em Mafra, onde é que fica o Palácio de Mafra? E o senhor deu uma grande gargalhada e disse, está a gozar comigo. Pode-se virar ao contrário. E eu virei-me e tinha este imponente palácio atrás de mim. Ou seja, às vezes as coisas maiores são aquelas menos óbvias, são aquelas que nós não esperamos. E essa história foi muito engraçada. Eu fico-me sempre na memória. E desde aí comecei a explorar Mafra com outros olhos logo. Apaixonei por Mafra, porque estamos perto da praia, perto de Ericeira, perto de Lisboa. E decidi, bem, vou viver aqui. É uma zona giríssima, as pessoas são boas, são simpáticas, tem tudo o que preciso aqui nesta zona. Com o tempo fui desenvolvendo este trabalho, contador de histórias, mas eu também fui professor em Mafra, também dei aulas em Mafra. E penso que o facto de as pessoas me conhecerem na escola e terem aquela confiança comigo, o Rui, o trabalho connosco, às vezes a proximidade das pessoas descredibiliza um pouco os artistas. E é por aí que eu às vezes me custa um bocadinho engolir esta resistência das pessoas. Fora daqui, tenho uma abertura enorme em todo lado, em Lisboa, no Alentejo, no Norte. O meu trabalho tem sido reconhecido e tenho sempre gente interessada em ouvir histórias que tento sempre melhorar cada dia para poder contá-las. Eu penso que Mafra acolhe bem os seus, claro que sim, mas ainda assim penso que podias provavelmente desenvolver mais trabalho em Mafra. Eu sei que começas a fazê-lo, não é? Já tens espetáculos que tens feito aqui em Mafra, com um público bastante substancial, muito atento e muito divertido. Portanto, nós temos muito que te agradecer e penso que é chegada a hora também de começares a desenvolver mais trabalho em Mafra, porque Mafra só teria a ganhar com isso. E tu gostas de fazê-lo nas escolas, nas bibliotecas, onde fosse? Naturalmente. Rui, eu tenho a agradecer-te a tua presença e desejar-te o melhor, porque mereces, tens feito o teu caminho e tens muito valor. Muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. Obrigada. Agradeci-te a presença, mas tenho muita curiosidade, algo de um objeto que traz ali, um adereço, mais que um objeto, e gostaria de saber porque é que usas, porque é que andas tantas vezes com ele. É verdade, este é o chapéu do contador de histórias, da minha personagem, um salteador de histórias perdidas do mundo. E eu comecei a usar este chapéu porque o meu avô tinha um chapéu destes. E o meu pai contava muitas histórias do meu avô. O meu avô era contrabandista na zona da Raia. E ele contava histórias interessantíssimas do meu avô. Apesar da ilegalidade daquilo que ele fazia, as histórias eram super emocionantes. E eu fiquei super entusiasmado com a personagem que o meu avô representava naquelas terras. E então comecei a assumir um pouco contrabandista, mas contrabandista de histórias, não de produtos. E então sempre conto histórias, sempre praticamente. Uso este chapéu porque é uma homenagem ao meu avô e ao meu pai que me contava histórias do meu avô. E sempre que eu me despeço de uma sessão que faço, despeço-me sempre com este poema. Muito bem, gostaríamos muito, podes passar. Ok. Eu sou um viajante à procura de histórias. Ouço toda a gente que me ofereça memórias e por estradas e pontes, por onde calhar, atalhos e montes, hei de sempre chegar. E das coisas do mundo que vim aqui contar, havia cenas que nem eu podia imaginar. E aquilo que deixei aqui já não é mistério. Da imaginação, erguemos um império. E agora, para quem não sabe, chegou a minha hora. Muito obrigado, meus amigos, mas tenho de ir embora. Muito obrigada. Obrigado. E com este poema lindíssimo nos despedimos e agradeço novamente. Muito obrigado. Foi muito enriquecedor. A
Associação 1717 Acreditar. Seja nosso associado. Publicite a sua empresa nos nossos vídeos semanais. E partilhe o nosso trabalho para que a mensagem chegue cada vez mais longe. Visite-nos em 1717acreditar.com ou na nossa página do Facebook. 1717 Acreditar, nós acreditamos.